Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos à nossa última videoaula oficial, pelo menos, sobre os logaritmos. Vamos falar um pouco hoje sobre equação e inequação logarítmica. Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então, a tua base para a aulinha de hoje, basicamente, tá? É esse quadrinho aqui, esse é o nosso mapa mental. Então, leva contigo hoje a definição de logaritmo, lembra sempre, né? Para fins de cálculo, o logaritmando fica parado, quem se mexe é a base, ó. A base muda de membro e leva o x como expoente, né? Então, por exemplo, assim, logaritmo de 32 na base 8. O que você podia fazer? Várias coisas, inclusive aplicar a definição. 32 ficava parado, quem se mexia era a base, ó. Ela mudava de membro e carregava o x como expoente. Lembra disso? 32 era 2 na quinta, o 8 é 2 ao cubo. Pronto. Então, daqui vem que 5 é igual a 3x, e daí vem que x é 5 terços, né? Tinha outros caminhos, logicamente, que você poderia chegar a esses 5 terços. Um caminho é esse. Então, em outras palavras, quer dizer então que 8 elevado a 5 terços é igual a 32. Tá? E aí também você viu as propriedades logarítmicas, mudança de base e o gráfico da função logarítmica. Lembra que a função logarítmica padrão, ela gera como gráfico uma curva crescente quando a base A era maior do que 1. E era decrescente quando a base estava entre 0 e 1. E vamos lembrar ainda que o logaritmo existe sob certas condições. Vamos lembrar que o log de A na base B existe? Quando? Quando, primeiro, o logaritmando é positivo. Segundo, quando a base também é positiva, mas a base não pode ser 1. Lembra? Isso você viu por quê na nossa última videoaula. Então, isso aqui é o alicerce para a aulinha de hoje, ok? Então, vamos lá, vamos falar agora um pouquinho então sobre equação logarítmica. E aí, assim, meus amigos, para nortear o nosso trabalho, eu vou jogar aqui a equação logarítmica em dois casos. Ou tu vai patinar para chegar no caso número 1, ou você vai patinar para chegar no caso número 2. O caso número 1, você chega numa igualdade de dois logaritmos de mesma base. Se log de A é igual ao log de B na mesma base C, isso implica em A ser igual a B. Isso porque a função logarítmica é uma função injetora. Tá? Só vai ter aquele x com aquela imagem. Resumindo, né? A grosso modo, de maneira bem chula, o que se faz aqui ó, é cortar os logaritmos e falar que A é igual a B. Segundo caso, log de A na base C igual a B. Se eu chegar nesse caso aqui, aí por definição eu vou falar que A é igual a C na B. Então, como assim? Vamos dar uma espiadinha aqui, meus amigos, ó, para a tua direita. Vai, aqui, ó. Eu quero resolver a equação log de 2x mais 8 na base x. E isso aqui é igual a 2. Então, o que x que colocado aqui ó, faz isso daqui virar 2. Primeira coisa, tenta se nortear para ver se você está no caso 1 ou no caso 2. Repara que aqui ó, eu tenho um logaritmo só à tua esquerda e não à direita. Então, repara que se eu tenho só log à esquerda e não à direita, eu estou no caso 2. Sendo assim, para resolver a equação, o que eu faço? Definição de logaritmo. Ó. A base muda de membro e carrega o x como expoente, ou no caso o b como expoente. Aqui, ó, a base vai mudar de membro e vai carregar o 2 como expoente. Sendo assim, eu vou dizer então que 2x mais 8 ó, vai ser igual a x ao quadrado. Pronto. À medida que você aplica a definição, o logaritmo some. Então, eu vou ter com isso ó, 2x mais 8 igual a x ao quadrado. Vou cair numa equação do segundo grau. Ó. Se eu jogar tudo para a direita ou para a esquerda, eu vou chegar em x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Pronto. Aqui eu posso resolver por Bhaskara, some produto, como você quiser, né? E aí você vai chegar em dois números que somados dão 2 e que multiplicados dão menos 8. Quem são eles? 4 ou menos 2. Lembrando, tá? Quem quiser fazer a coisa por Bhaskara, passo a passo, ó, lembra, delta é b quadrado menos 4ac, lembra disso, ó? Que depois desova em x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Legal? Bom, meus amigos, mas agora eu te pergunto uma coisa. Será que o x pode ser menos 2?
Será que ele pode ser 4? Vamos lembrar que o logaritmo existe, ó, sob certas condições. O logaritmando tem que ser positivo, a base também tem que ser positiva, mas não pode ser 1. Então vejamos o seguinte, ó. Será que x pode ser menos 2? Se eu pegar menos 2, meus amigos, e botar aqui, ó, já vai ferrar a situação, ó. Vai ferrar a base do logaritmo. A base não pode ser negativa, então descarta esse menos 2 aqui, ó, e pega só o 4. E o 4 pode, não porque ele é positivo, mas porque colocando ele aqui, ó, e aqui, vai satisfazer as condições do logaritmo. Legal, meus amigos? Então, a solução para essa equação é apenas o x igual a 4. Legal? Vamos dar uma espiadinha nesse outro caso aqui, ó. Vamos lá. Ó, temos lá. Logaritmo de 2x menos 14 na base 2 e igual ao logaritmo de x menos 4 na base 2. Primeira coisa, tenta se situar. Onde é que você está? No caso 1 ou no caso 2? Repare que eu tenho um logaritmo em ambos os lados. Então, eu estou aqui, ó, no caso número 1. Opa, se log de A é igual a log de B na mesma base, aí é porque o A é igual a B. Então, meus amigos, aqui, ó, se log de A é igual ao log de B, então é porque o A, o 2x menos 4, vai ser igual a x menos... Perdão, o 2x menos 14 vai ser igual a x menos 4. E daqui vem, ó, 2x menos x vai dar x, e menos 4 mais 14 fica 10. X igual a 10. X pode ser 10? Faz um teste. Se eu pegar o 10 e colocar ele aqui, ó, e colocar ele aqui, ó, o logaritmando fica positivo? Fica. E aí, como a base já é positiva e não é 1, então estamos em casa. Então, para esse caso, a solução da equação seria somente o x igual a 10. Legal? Bom, o exemplo 1 e o número 2 foi só para te nortear o caminho, para te dar uma ideia, uma noção do que você vai ver na aula de hoje. Agora vamos partir para pequenas variações do que ele pode te cobrar em relação a isso. Vamos lá. Vamos dar uma espiadinha comigo aqui na situação que há de aparecer aqui. Ó. Vamos lá. Exemplo número 3. Eu quero agora resolver a equação logaritmo de base 8 do logaritmo de base 3 de 2x mais 3 igual a 1/3. E aí, meus amigos? Primeira coisa, isso aqui, ó, tá te levando a pensar no caso 1 ou no caso 2? Repare que eu não tenho logaritmo à direita, né? A direita é 1/3, é uma constante, é um bzinho como está aqui, por exemplo, ó. Então, eu estou no caso número 2. Para me livrar de um logaritmo, eu aplico a definição uma vez. Para me livrar de 2 logaritmos, eu aplico a definição 2 vezes. Então, pensa, meus amigos, que o que está sublinhado aqui, ó, isso que eu estou sublinhando aqui, ó, faz papel de logaritmando do primeiro log. É como se eu tivesse que log de A na base 8 igual a 1/3. Então, para me livrar de um logaritmo por hora, ó, eu vou aplicar a definição. Então eu vou chegar no seguinte, ó, vamos lá comigo, vai. O 8 muda de membro, ó, e carrega 1/3 como expoente. Então, teremos aqui, ó, 8 elevado a 1/3. Quando aplica o log, ele some na outra linha, né? Então, aqui vai ficar, ó, o log de base 3 de 2x mais 3. Pronto. Agora perceba, ó, 8 na 1/3. Por aquele esqueminha do sol e sombra, lembra? 8 dá 1/3 é a raiz cúbica de 8, que é 2, né? Então, aqui, ó, esse cara é 2. Agora está escancarado o caso número 2. De novo, ó, definição. Então, aplica a definição 2 vezes, ok? Aí eu vou ter, ó, 3 ao quadrado. Vamos lá, então, ó. 3 ao quadrado igual a 2x mais 3. Prontinho. E aí vai ficar, então, 2x mais 3 igual a 9. 2x igual a 6, x igual a 3 por consequência. Então, a solução da equação é x igual a 3. Será que x pode ser 3? Confere comigo, vai. Pega ele e bota aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 3 dá 9. O logaritmando ficou positivo? Ficou. Então, realmente, x pode ser 3. Então, a solução aqui está lá. Elementinho 3. Legal? Vamos fazer uma da tua apostila, do teu material didático? Eu quero que você encontre para mim no teu material essa questão aqui, ó, da ACAF. Vamos lá. Deixa eu só apagar o que eu fiz ali aqui um instante. Pegar aqui o meu gizinho branco. Aqui, ó. Então, temos lá o logaritmo
Acompanhe lá comigo, logaritmo de base 25. Ó, vamos lá. Do logaritmo, vou botar até aqui um colchete para não confundir aqui a situação. Do logaritmo de base 2 de x menos 4 igual a meio. Pronto. E aí, meus amigos? Isso aqui te leva ao caso 1 ou ao caso 2? Como não tem log à direita, repara que é o caso número 2. E aí lembra, para me livrar de apenas um logaritmo, eu faço o quê? Eu aplico a definição aqui, ó, uma vez. Quando eu aplico a definição, o log some na outra linha, certo? Só que aqui eu tenho dois logaritmos. Então eu vou ter que aplicar a definição duas vezes. Uma para me livrar desse daqui, ó, e depois desse daqui. Então vamos lá. Primeiro, ó, 25 muda de membro e carrega meio como expoente. Gente, quanto que é 25 na meio? De cabeça, vai. Raiz de 25 é 5. Pronto, ó. Então já vai ficar 5 igual a logaritmo de base 2 de x menos 4. Pronto. Escancarou o caso número 2. Vamos lá, para me livrar de mais um log, ó, a base muda de membro e carrega o 5 como expoente. Ó, 2 na quinta potência é 32. E aí, com isso, ó, x é igual a 36. X pode ser 36? Pode sim. Se colocar aqui, ó, vai satisfazer a condição para que o log exista. 36, meus amigos, é um número irracional? Não, ele é racional. Dá para colocar na forma de fração, né? Ele é primo? Não, ele tem mais que dois divisores, né? Ele é quadrado perfeito? Sim. Sim, por quê? Porque ele tem raiz quadrada exata. Repara que a raiz dele, né, a raiz quadrada dele, é 6. Então, ele é, sim, um quadrado perfeito. Então, a resposta que mata a questão, ó, e a letra, letra C. Legal? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, mais uma no teu material didático aí. Vamos lá, bora aqui, ó. UFSC. Bora! Logaritmo de x menos 3 na base 10, mais logaritmo de x mais 2 na base 10, é igual ao log de 14 na base 10. Meus queridos, primeira coisa a se notar aqui, ó. Isso aqui é ou se aproxima do caso 1 ou do caso 2. Repara que tem logaritmo em ambos os lados. Então, parece que é o caso número 1. Te pergunto, já é o caso 1? Ainda não. Não, porque à esquerda eu tenho dois logaritmos, né? Para ser o caso 1, tem que ser um log lá, outro aqui, para que eu possa fazer ali, né? Ou passar o facão e dizer que o A é igual a B. Agora, para poder chegar nesse caso, o que tem que fazer? Tem que pensar, meus amigos, que isso aqui, ó, é uma soma de logaritmos. Como é que é? Olha aqui comigo, ó. É uma soma de logaritmos. Soma de logaritmos pode virar o logaritmo da multiplicação. Como é que é? A soma de logaritmos pode virar o logaritmo da multiplicação. Então, isso pode virar, ó, logaritmo de x menos 3 vezes x mais 2. Isso na base 10, né? Isso aqui, repara comigo, é igual ao logaritmo de 14 na base 10. Tá? Cuida bem, gente, tá? Com esse processo. Cuida bem que soma de logaritmos vira o log da multiplicação. Vira um só. Não vira multiplicação de logs, tá? Vira log da multiplicação. Então, não confunda as coisas, beleza? Agora sim, ó. Agora temos o caso número 1 escancaradinho aqui, ó. Uma igualdade de dois logaritmos, log de A igual ao log de B. E aqui você, a grosso modo, vai chegar e vai cortar os logs com log, pronto. E vai dizer que x menos 3 vezes x mais 2 é igual a 14. Pronto, ó. Agora, se eu fizer aqui um chuveirinho, eu vou cair numa equação do segundo grau. Paciência, vamos lá. Ó. X ao quadrado, vamos lá comigo, ó, mais 2x, ó, menos 3x, menos 6, ó. E isso aqui é igual a 14. Daí vem x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Vai, me ajuda. Dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 20. Lembra, né? Somados tem que dar menos b sobre a e multiplicados c sobre a. Então, somados tem que dar 1 e multiplicados tem que dar menos 20. Quem são eles, senhores? 5 e menos 4. Pronto, tá aqui, ó.
Joinha. Ok? Muito bem. Agora eu te pergunto, será que x pode ser menos 4, meus amigos? Sim ou não? Bom, se você pegar menos 4, tá, e colocar aqui, ó, vai ferrar a condição para que o log exista, certo? Então, nesse caso aqui, ó, descarta o menos 4. E aqui você pega só o x igual a 5, tá? Eu acho que eu fiz uma coisa aqui que foi o seguinte. Gente, na verdade, tá, essa questão aqui, ela não foi da UFSC, tá? Foi uma bem parecida com ela, tá? A da UFSC, na tua apostila, se você for fazer depois, ela está assim, ó. Logaritmo de x mais 4 na base 2, mais o logaritmo de x menos 3 na base 2, e igual ao logaritmo de 18 na base 2. É isso, né? Isso, muito bem, tá? Gente, o processo é igual a esse daqui, tá? A resposta da questão, se não me falha a memória, tá? Inclusive, é o próprio 5, tá? Deixa eu até conferir aqui, peraí. 9, 5. Isso, realmente vai dar 5. Então, essa aqui da UFSC, tá? Ela vai dar como resposta 5. Essa aqui, na real, foi estilo da UFSC, tá? Mas não foi dela exatamente. Beleza? Mas o modo de fazer, repara que é o mesmo, né? Muito bem. Então, com isso aí, você matou essa parte de equações logarítmicas, tá? Geralmente, o que ele cobra é isso aí, ou pequenas variações disso que você viu. Legal? Muito bem. Vamos fazer agora um pequeno bate-bola aqui rapidão sobre a inequação logarítmica. E a inequação logarítmica, tá? Eu quero que você faça um paralelo com a inequação exponencial. Quero que você me lembre aqui, ó. Vê se você lembra, vai. Quando eu tinha lá, por exemplo, algo assim, ó. 2 elevado a x mais 3 maior que 2 na quinta. Ou quem sabe, meio elevado a x menos 1 maior que meio na sexta. O que você fazia? Vê se você lembra, vai. Aqui você vinha aqui, cortava o 2 com 2, né? E dizia que x mais 3 era maior que 5 e que x era maior que 2. Certo isso? Sim ou não? Sim, tá certo, fechou. Segundo caso, cortava e dizia x menos 1 maior que 6, então x maior que 7. Certo isso, meus amigos? Aqui está errado. E o que está errado? Está errado que aqui, ó, eu tinha que fazer uma coisa, lembra? Eu tinha que inverter a desigualdade. E isso por quê? Na ocasião, eu te expliquei o porquê, tá? Eu te expliquei assim, ó. Quando a base da exponencial era maior que 1, a exponencial era crescente. Aumentava x, aumentava y. Aí se mantinha a desigualdade. Agora, quando a base da exponencial, ó, estava entre 0 e 1, a exponencial era decrescente. Aí aumentava x e baixava o y. Por isso que daqui para cá, ó, se invertia a desigualdade. Esse processo, meus amigos, também é análogo para a resolução de uma inequação logarítmica. Então, blá, 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 aqui vai ficar assim, ó. Logaritmo de x na base A maior que o logaritmo de y na base A. Isso pode me levar a duas vertentes. Primeiro, ou eu corto os logs e mantenho a desigualdade, ou eu corto os logs e inverto a desigualdade. Eu mantenho quando a base do log for maior que 1, assim como na exponencial, ou eu inverto quando a base da exponencial ou da logarítmica estiver entre 0 e 1. A explicação para isso tem a ver com a mesma coisa da exponencial, com o gráfico. Quer ver? Ó? Dá uma espiadinha aqui comigo. Ó. Vamos lá. Ó, repara comigo aqui o seguinte. Nessa figurinha aqui, ó, repara que o elemento n gera uma imagem na função logarítmica, né? Se a função logarítmica for y igual a logaritmo de x na base a, e nesse caso aqui, repara que a base, ó, é maior que 1 porque a exponencial é crescente, ou porque log é crescente, no caso, né? Repara que quando x for n, se eu colocar n aqui, ó, eu gero uma imagem log de n na base a. E se eu botar um m aqui, ó, eu vou gerar a imagem log de m na base a. Repara que o log de m na base a, ele é maior que o log de n na base a. Repara, né? Aqui, ó. Isso. Massa. E repara também que o m é maior que o n. Então, repara que daqui para cá, ó, se manteve a desigualdade. Repara, aumentou x, aumentou y. Agora, em contrapartida, olha o que vai rolar nesse outro gráficozinho aqui, ó. Agora, quando a função logarítmica é decrescente, ó. O n dá uma imagem log de n e o m dá uma imagem log de m. Repara que, nesse caso, a base está entre 0 e 1.
Quem é maior? É o log de n ou é o log de m? É o log de n, né? Ele é menos negativo, ok? Então, repara, ó, que o log de n é maior que o log de m. No entanto, ó, repara que o m é maior que o n. Então, repara que daqui para cá, ó, houve uma inversão na desigualdade. Então, a explicação disso aqui, meus amigos, ó, tem a ver com o gráfico da função logarítmica. Quer saber o porquê? Está aqui. Mas também quer só aplicar a definição? É o que me importa. Então, o que importa é saber que se eu chegar aqui, ó, e a base for maior que 1, eu posso cortar os logs e manter a desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, eu corto e inverto. Joia? Massa. Eu quero fazer contigo aqui duas situações diferentes. Primeira situação. Essa eu acho que vem no teu material didático, então depois você confere aí com calma. Vamos lá. Opa, aqui, ó. Temos lá o log de 2x mais 1 maior que o log de x menos 2. Ambos em base 10. Então, aqui como a base não veio, né? A base é 10. Então, vamos repetir aqui, ó. Logaritmo de base 10 de 2x mais 1 maior que o logaritmo de x menos 2 na base 10. Repara, já estamos no padrão aqui à esquerda. Sim. As bases são maiores que 1? Sim. Então, você pode, a grosso modo, chegar aqui, ó, cortar, e falar que 2x mais 1 é maior que x menos 2. Pronto. Então, daqui vem, ó, 2x menos x vai ficar x, né? Subtrai x em ambos os lados. Subtrai 1 em ambos os lados. E vamos chegar aqui, ó, em x maior que menos 3. Se tu olhar no teu gabarito dessa questão aqui, que vem no teu material didático, tá? Até aparece no ABCDE essa resposta aqui, ó. Até aparece. Mas será que essa, de fato, meus amigos, é a resposta para a questão? Será que realmente a solução dessa situação aqui, ó, é falar que o x tem que ser maior que menos 3? Será que é isso? Claro, se o x pode ser maior que menos 3, então ele pode ser menos 2, ele pode ser menos 1, ele pode ser 0, ele pode ser 1. Gente, procura pegar 1 e botar aqui, ó. E me diz a caca que vai acontecer. 1 menos 2 dá menos 1. Gente, tem log de menos 1 pelo que você viu até então? Não, né? Lembra que existem condições para que o logaritmo exista. A base tem que ser positiva e não pode ser 1, beleza, a base é 10. Agora, o logaritmando tem que ser positivo. Então, eu vou ter que achar x? Sim, mas que também satisfaçam a condição para que o log exista. Então, ao resolver uma inequação logarítmica, cuidado com isso. Até seria bacana já começar pela condição de existência. Ó, CE é condição de existência. E repare que 2x mais 1 tem que ser positivo? Sim, e também x menos 2 tem que ser positivo. Aqui já vem, ó, que o x tem que ser maior que menos meio. Então, já bota para mim aqui, ó. Opa! X tem que ser maior que menos meio. Mas também tem que ser aqui, ó, maior do que 2. Então, nesse caso, eu tenho 3 condições a satisfazer, né? Então, o x vai ter que ser, ao mesmo tempo, maior que menos 3, maior que menos meio e maior que 2. Agora, a pergunta é, o que satisfaz, meus amigos, as 3 condições simultaneamente? Diz para mim, é somente essa parte? Daqui para a direita. Então, repara que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, vale para as 3 situações simultaneamente. Então, a solução para essa inocente inequação logarítmica seria, vamos botar aqui, ó, x real, todos reais? Não, aqueles que são maiores do que 2. Pronto. Então, resolver inequação logarítmica é igual resolver uma inequação exponencial. Só tem essa ressalva. O logaritmo tem condição de existência. Legal? Vamos ver se você pegou a manha da coisa? Vamos fazer aqui mais um exemplozinho. Esse não vem no teu material didático, mas é uma questão bem pertinente. Vamos lá. Bora comigo aqui, ó. Logaritmo de base meio de 2x menos 6 maior ou igual a logaritmo de 6 na base meio. Então, primeira coisa a notar, meus amigos, a base é meio. Se a base é meio, ao, digamos, cortar os logaritmos, eu vou inverter a desigualdade. Repara que daqui para cá, ó,
eu inverti a desigualdade. E isso por quê, meus amigos? Porque a base está entre 0 e 1. Então, aqui eu vou ter, ó, deixa eu só botar aqui, que apagou aqui um pouquinho, ó. Aqui é 6, né? Então, eu vou ter 2x menos 6 menor ou igual a 6. Daí vem 2x menor ou igual a 12 e, portanto, x tem que ser menor ou igual a 6. Agora, isso basta? Se o x é menor ou igual a 6, ele pode ser 5, 4, 3, 2, 1, 0... Calma! Calma, que não é para qualquer x que esse log aqui vai existir, né? Então, o que que faz agora? Condição de existência. Vem aqui, ó, e afirma que 2x menos 6 tem que ser maior que 0, tem que ser positivo. Nem 0 pode ser, ok? Bom, como aqui é 6, ó, então aqui beleza. A preocupação está na esquerda. Então, 2x tem que ser maior que 6, x tem que ser maior que 3. Então, eu tenho que satisfazer duas condições simultaneamente. X tem que ser menor ou igual a 6. Pronto. E também ser maior do que 3. Pronto. E aí o que satisfaz, ó, ambas as situações seria o x estar entre 3 e 6. E inclua o 6, exclua o 3. Pronto, beleza? Então, está aqui a solução da nossa inequação. X maior que 3 e menor ou igual a 6. Legal? Bom, aí para fechar a nossa aulinha de hoje, eu quero te lançar um desafiozinho, tá? Porque talvez quando as coisas caem em vestibular, elas caem de maneira um pouco mais holística, né? Essa questão que você estará vendo aqui, ó, ela mata dois coelhos com a porrada só. Ela trabalha com inequação logarítmica, sim, mas também com inequação modular. Aí, para que você tenha êxito nessa questãozinha aqui, tu vai ter que lembrar o que você viu na nossa aula de inequação modular há algum tempo atrás. Para quem não lembra, as videoaulas estão lá disponíveis, você pode assistir. Deixa eu lembrar contigo aqui então o processo. Vai, olha aqui comigo, vai. Por exemplo, se eu tinha isso aqui, ó, módulo de x menor ou igual a 8, por exemplo. Tá? Esquece isso aqui um pouquinho, tá? Olha só para isso aqui de baixo um instante. O que você fazia? Era assim, ó. Para resolver uma inequação modular, você traçava uma retinha, lembra disso? Fingia que era uma equação por um instante, para buscar as raízes, lembra? Vamos lá. Para que o módulo de x dê 8, qual é a condição? X pode ser 8 ou pode ser menos 8. Então, aqui você botava menos 8 e mais 8, lembra? Como aqui tem sinal de igual, ó, você fecha as bolinhas. Aí eu comentei contigo assim, ó, numa inequação modular padrão, vamos dizer que mortal, a solução dela ou era intra-raízes ou era extra-raízes. Resumindo, ou a solução era essa região aqui, ó, em azul, ou era essa região aqui, ó, em rosinha. Ou era azul ou era rosinha. Para saber se era uma ou outra, sem macetear ou sem querer usar nenhum tipo de regra, o que você podia fazer é o seguinte, ó, atribua valores. Por exemplo, pensa para mim alguém que seja menor que menos 8. Sei lá, pensei no menos 10, por exemplo. Menos 10 em módulo é 10. 10, por acaso, é menor que 8? Não. Então, essa região aqui, gente, ó, não é a solução. Essa região aqui, ó, eu vou descartar. Se aqui não é a solução, aqui também não será por consequência. E quer ver como vai ser o meio? Se você pegar alguém entre menos 8 e 8, peguei, por exemplo, aqui, sei lá, pensei no 1. 1 em módulo é 1. 1 é menor que 8? Sim. Então, realmente, essa parte aqui é a solução. Ó. Então, a solução seria x maior ou igual a menos 8 e menor ou igual a 8. Era sempre assim, né? Quando o módulo de alguém era menor que alguém, a solução era intra-raízes. Então, por exemplo, assim, ó, se aqui fosse de forma mais genérica, tá? Se fosse assim, ó, módulo de x menor ou igual, menor, ou enfim, pode ser igual ou não, ficava o x sempre, ó, entre as raízes, menos a e mais a, como foi aqui, ó, menos 8 e mais 8. Então, nesse caso aqui, meus amigos, ó, isso que está aqui, ó, vai acabar te norteando da seguinte maneira, ó. Aqui o que eu tenho é o módulo de alguém, ó, sendo menor ou igual a alguém. Então, esse alguém, que no caso é o logaritmo de 3x na base 3, ele vai estar cercado das raízes. Como aqui é 1, ó, aqui você bota 1 e aqui você bota menos 1.
Então, de forma análoga ao que você viu aqui embaixo, nós temos também essa questão aqui da UDESC, ok? Muito bem, meus amigos. Agora você chegou aqui, ó, no que eu chamo de uma inequação simultânea. Inequação simultânea se resolve como? Como o nome fala, simultaneamente. O que faz de um lado, também faz do outro. Então, aqui, ó, o 3 muda de membro e carrega o menos 1 como expoente. E também passa para cá, ó. 3 muda de membro e carrega 1 como expoente. Pronto, ó. Ao fazer isso, você se livrou do logaritmo. Pronto. Aí vai ficar aqui, ó, 1/3, né? 3 menos 1 é 1/3. Menor ou igual a 3x, menor ou igual a 3. Agora, divide todos os lados por 3, ou, a grosso modo, passo 3 dividindo para cá, ó, e para cá também. Aí você vai ter 1/9. E aqui vai ficar x. E aqui vai ficar 3 dividido por 3, vai dar 1. Pronto, meus amigos. Então, eu vou ter que ter aqui, ó, o x situado entre 1/9 e 1. Só que não esquece, tá? Talvez não para esse caso aqui especificamente. Deixa eu só mudar a corzinha aqui, peraí. Ó, não esquece, né? Da chamada condição para que o logaritmo exista. Lembra que esse camaradinho aqui, ó, o 3x, ele tem que ser estritamente positivo, né? Para que o logaritmo exista. Então, com isso, o x teria que ser maior que zero. Gente, repare aqui nessa situação aqui, ó, que você vê em rosinha, o x já é maior que zero, né? Mas para não perder o costume, ó, coloquemos lá x maior que zero. E agora, o que satisfaz ambas situações, a primeira e a segunda, realmente, ó, vai ser somente o x entre 1/9 e 1. Pronto, está aqui. Ó. Então, essa é a solução dessa inequação. Então, vou botar aqui como solução, ó, intervalo fechado em 1/9 e fechado em 1. Resposta que bate no gabarito é a letra C. Uma questão um pouco mais chatinha, tá? Um pouco mais chatinha do que as demais que você viu. Talvez muito mais pela inequação modular do que pela inequação logarítmica. Legal, meus amigos? Eu vou deixar contigo aqui um mapa mental do que você viu nas aulas de logaritmos. Aqui, ó, para que agora você, com essa ferramenta, possa fazer o que vier pela frente dos logaritmos. Então, aqui, ó, pronto. Então, tá aí as definições, as consequências, propriedades, mudança de base, gráfico da função logarítmica, equação logarítmica e inequação logarítmica. Legal, meus amigos? Com isso, você encerra, então, basicamente o bloco dos logaritmos. Massa! A todos aí uma boa semana, felicidades, bom estudo e até a próxima videoaula. Tchau para vocês!